A introdução alimentar é um momento de grandes oportunidades para o bebê testar e aprimorar as suas habilidades e também para ir moldando seu paladar e hábitos futuros. E também é uma grande oportunidade para nós, como pais, para conduzirmos os nossos filhos da melhor forma possível para que essa criança tenha uma ótima relação com os alimentos no futuro. A maioria dos adultos carrega algum trauma, desafio, dificuldade ou distúrbio alimentar. E a maioria desses desafios que a gente encontra hoje na vida adulta podem ter começado lá atrás, no início da introdução alimentar, na primeira infância. Isso porque foram os nossos primeiros contatos com os alimentos e a forma como isso acontece pode influenciar, sim, negativamente ou positivamente, lá no futuro dos nossos bebês. Então, por isso é muito importante a gente pensar na forma como nós vamos apresentar e conduzir a introdução alimentar. E para te ajudar a conduzir o seu bebê da melhor forma possível, para que ele tenha uma ótima relação com a comida, eu trouxe esse vídeo com um tema muito importante para que você comece a entender como é que funciona o desenvolvimento do seu filho bem nesse início da introdução alimentar. Eu sou Thaisa Roriz, sou mãe de 2, nutricionista materno-infantil e criadora do método Mamar, Comer e Nutrir, em que te ensino o passo a passo para você conduzir o seu bebê numa introdução alimentar de forma leve e respeitosa. E o seu bebê aprender a comer com muita autonomia e desenvolver uma ótima relação com os alimentos. Esse tema é muito importante para todo mundo que vai começar a introdução alimentar com seus bebês. Então, deixa seu like aqui, comenta e compartilha com o máximo de famílias possível. E solta a vinheta. Essa é uma das aulas mais importantes para que você possa conduzir o seu bebê com muito respeito nessa introdução alimentar, para que ele possa adquirir, então, uma boa relação com os alimentos e com a comida. Todos os bebês nascem com um mecanismo chamado autorregulação energética. Isso significa que ele sabe a hora de parar de mamar e de comer quando saciado. E esse é um mecanismo muito importante para a sobrevivência e desenvolvimento do ser humano. E aos poucos, o bebê acaba perdendo esse mecanismo. O problema é que a maioria dos bebês perde esse mecanismo, né, natural e começa justamente na introdução alimentar. E o adulto ele tem influência direta nessa perda. E são em pequenos detalhes que a gente começa a influenciar na perda desse mecanismo inato. Como, por exemplo, quando a gente insiste para o bebê comer alguma coisa ou força, né? Principalmente nos primeiros contatos do bebê com o alimento, que é tudo muito novo para ele, e principalmente quando o cuidador oferece os alimentos na colher, então fica ali, o bebê às vezes trava a boquinha, né? E aí a gente vai insistindo, passa a colher na boca, insistir, mesmo que seja de forma gentil, né? E sutil, isso pode ajudar nessa perda do mecanismo de autorregulação energética. E alguns outros tipos de insistência também, por exemplo, distrações, como colocar a tela para o bebê assistir enquanto ele está comendo. O bebê está ali comendo sem nem ver, sem nem perceber o que está acontecendo. O cérebro não consegue assimilar as duas coisas ao mesmo tempo assim, tão nitidamente, né? Para que ele mande a resposta e fale, ó, tô saciado, agora eu posso parar de comer, né? Então, é muito importante que o bebê tenha uma consciência plena, né, do que ele está fazendo, ele deposite toda a sua energia naquele momento na alimentação. E uma história muito comum, o tal do só mais uma colheradinha, né? Isso atrapalha muito o bebê perceber esse mecanismo inato dele. Porque, pensa só, o bebê pensa assim, bom, tá na hora de parar, já não quero mais. Eu recebi alguma resposta aqui de que não quero mais. Só que o adulto, que é quem eu mais confio, né? É quem me traz mais segurança, está dizendo que eu preciso comer mais, eu não sei em quem acreditar. Eu vou acreditar na minha barriga, né? Em mim, no meu corpinho, ou eu vou acreditar no adulto? Então, começa a causar uma confusão muito grande na cabeça do bebê. Então, aos poucos, ele vai se desconectando com a sua intuição, né? E com o seu corpinho.
E na introdução alimentar é muito importante a gente confiar no bebê, que ele sabe o quanto ele precisa comer, o quanto ele precisa explorar. Assim como nós confiamos durante a amamentação, por exemplo. Quando o bebê termina de mamar, ele para, ou ele solta o peito, ou ele entra na chamada sucção não nutritiva, né? Que fica só aquela sucção bem fraquinha, que não está ingerindo leite de fato, né? Pode até estar ingerindo um pouco, porque isso dá uma estimulada também na produção do leite, mas não é um consumo, né? Não é para satisfazer e nutrir. E qual que é o problema de perder esse mecanismo, né, de autorregulação energética? É que pode gerar, por exemplo, vários distúrbios alimentares, como a seletividade, como bulimia, anorexia no futuro e outros distúrbios alimentares. E também doenças crônicas, por exemplo, a obesidade e diabetes. Nesse momento, eu gosto muito de trazer uma reflexão pessoal, como qual é a sua relação com a comida? Qual é o seu trauma alimentar? Qual é a herança alimentar que você carrega? Por essa reflexão, a gente pode pensar também em qual é a herança alimentar que nós vamos deixar para os nossos filhos. Quando eu era pequena, meu pai me obrigou a comer um prato de feijão, porque a minha mãe conta que quando eles colocaram a comida para mim, eu falei, tá pouco, quero mais, quero mais. E aí eles foram e, não, come primeiro, e naquela insistência de come primeiro, depois a gente coloca mais, e disse que eu insisti que eu queria mais. E aí meu pai falou, agora você vai comer tudo, agora vai comer tudo. E aí deu pra mim, eu não queria mais comer, e tinha sobrado só o feijão, e ele me forçou a comer todo o feijão. E eu fiquei anos da minha vida sem comer nenhuma leguminosa. E aí eu vim trabalhar isso depois que eu entrei na faculdade, que eu comecei a estudar a importância, né, de toda essa alimentação, enfim, eu só fui trabalhar isso depois. Então, os traumas alimentares que a gente carrega por toda a nossa vida, isso vem desde o comecinho, pode vir desde a introdução alimentar. E a introdução alimentar é um momento magnífico, né? A gente chama de janela de oportunidade, porque o bebê está muito aberto a aprender a se alimentar e a se relacionar com os alimentos. E essa relação, ela é construída. Eu gosto muito de comparar com uma relação pessoal, por exemplo, qualquer tipo de relação pessoal. Primeiro a gente conhece a pessoa e vai se familiarizando com ela, e aos poucos a gente vai entendendo mais sobre essa pessoa, vai aprendendo mais sobre ela e vai aprendendo a gostar mais dessa pessoa, até essa relação se estabelecer e virar uma relação sólida. E assim é com os alimentos, porque pensa só, o bebê ainda não conhece aquilo como alimento, né? Pra gente é muito óbvio, pro adulto é muito óbvio, porque a gente já tem uma vida vivida, né? E pro bebê não. O bebê ele ainda está conhecendo. O que ele entendia como alimento até então era o leite, seja ele fórmula ou leite materno. E aí, de repente, cai um monte de coisa colorida com várias texturas, cheiros e sabores diferentes. E ele está ali para explorar, só que ele ainda não entende aquilo como um alimento que vai nutrir e enfim. Então é uma construção de uma relação. E a gente está ali para ajudar nessa construção de relação. E nós podemos ajudar o bebê a manter essa conexão com a intuição dele e com esse mecanismo inato, que é o mecanismo de autorregulação energética. Como? Não insistindo para que o bebê coma, deixando ele guiar a própria alimentação, deixando ele livre para escolher se quer comer mais ou não, o que ele quer comer e como ele quer comer, né? Então, tudo isso vai ajudar o bebê a se conectar com ele mesmo e ter uma relação muito positiva com a comida que vai durar por toda a vida. E o mantra dessa aula é: eu confio no meu bebê.